começar pelo 10:1. Visto que a lei tem sombra dos bens futuros e não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecado. Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes removam os pecados. Amém. Os irmãos podem tomar os assentos. Deus abençoe pela reverência a palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos hoje em um culto chamado de culto de Santa Ceia. E aquilo que nós todos os meses reunimos para participar é o cumprimento de algo que foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O pastor Mário Lúcio fez a leitura oficial aqui hoje, daquele episódio que Jesus tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E a ordem da palavra de Deus para nós é que nós façamos isso até o arrebatamento da igreja, até que ele venha. E quando nós celebramos e participamos da Santa Ceia do Senhor, nós estamos trazendo à nossa memória o sangue de Jesus. E foi através deste sangue que Deus estabeleceu a nova aliança. E essa aliança que foi estabelecida por Deus em Cristo, ela é uma aliança eterna. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar nas Escrituras Deus fazendo 8 alianças com a humanidade. Nós temos 7 dispensações e temos 8 alianças. E essa aliança na qual nós estamos inseridos, quando Jesus celebrou aquela ceia dizendo: isto é meu sangue que é derramado por vós, fazer isso em memória de mim. Nós estamos participando de um pacto. É um pacto entre duas pessoas. Uma é uma pessoa divina, que é Deus, que é imortal, que é poderoso, que é santo. E a outra parte desse pacto somos nós. E quando nós celebramos esse pacto, nós estamos celebrando e trazendo a memória e dizendo através da Santa Ceia para Deus: Deus, olha, eu continuo aqui. Pastor Mário Lúcio hoje já frisou sobre a fidelidade, que Deus é fiel. Um dos atributos de Deus é a fidelidade. A Bíblia diz que Deus é fiel. E mesmo se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus, ele não muda, ele é imutável. Então faz parte da natureza divina a fidelidade. Mas quando nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo para ele, nós que somos mutáveis, nós que somos falhos, nós que somos pecadores, que erramos, ao participarmos desse ato estabelecido pelo Senhor Jesus, nós estamos lembrando Deus e dizendo para ele: Pai, eu permaneço aqui fazendo parte do pacto. E isso é importante porque Deus só vai levar para o céu quem está pactuado com ele. E esse pacto é um pacto de amor, porque a Bíblia diz no texto áureo da Bíblia, em João capítulo 3, versículo 14, que Deus amou o mundo. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você só está nesse pacto com Deus, porque Deus te amou primeiro. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando Cristo veio, e o verbo que João diz lá no capítulo 1, dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E mais adiante ele diz que o verbo se fez carne quando Cristo vem. E a encarnação de Jesus, deixando a sua glória, ele veio com uma missão dada pelo Pai, de morrer, de derramar o seu sangue, porque a Escritura diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E porque era necessário que Cristo derramasse o seu sangue na demonstração do seu amor, era necessário porque quando Deus criou o homem, Deus criou tudo perfeito. A Bíblia diz que na viração do dia, ali no Éden, Deus vinha e passeava, e havia um ambiente de comunhão com o homem, havia um ambiente de relacionamento entre Deus e o homem. Mas num determinado dia, está registrado no capítulo 3 de Gênesis, Deus veio e agora o homem está com medo de Deus. Deus veio para o culto novamente e agora o homem, ele foge de Deus, ele se esconde de Deus, a ponto de Deus perguntar para o homem: Adão, aonde estás? E Adão vai dizer para Deus: quando eu ouvi a sua voz, eu tive medo e me escondi porque eu estava nu. E Deus perguntou para Adão: quem é que te fez saber que estava nu? Aquilo era resultado da desobediência. Aquilo era resultado da queda, porque Deus havia dado uma ordem para o homem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Não era Deus que ia matar o homem. Deus não disse para o homem: se você comer daquela árvore, eu te mato. Não. Deus é um Deus de relacionamento, e Deus se relacionava com o homem. Porém, o Deus que se relaciona com o homem, o Deus da Bíblia, um dos atributos desse Deus é a santidade. E quando a Bíblia diz que Deus é santo, significa que Deus é distinto de tudo que existe, nada se compara com Deus. Ele é distinto de tudo. E perceba que a santidade de Deus é algo tão interessante que os serafins, que são seres na ordem angelical, que estão muito próximos de Deus. Isaías, tendo aquela visão no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, ele disse que os serafins têm 6 asas, contemplando a beleza da santidade divina. Com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés, com 2 asas eles voam. E dentre todos os atributos de Deus, porque Deus ele é onisciente, ele sabe de tudo. Deus é onipotente, é aquele que tem todo o poder, ele pode tudo que esteja de acordo com a sua natureza. Deus é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Deus é amor, Deus é bom, Deus é fiel. Mas de todos os atributos que eles poderiam clamar uns para os outros, o atributo da santidade é que eles escolheram, porque a santidade significa que Deus é distinto de tudo que existe, de tudo que há. E diante da beleza da santidade divina, aqueles serafins, eles clamam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Todas as vezes nos cultos que alguém canta um hino que exalta a santidade de Deus,
revelando que Deus é distinto de tudo quanto existe, tudo quanto há. Eu me emociono, porque eu penso até os serafins, que poderiam escolher qualquer um outro atributo da divindade para clamar uns para os outros, eles constantemente estão proclamando: Ele é distinto, não há ninguém como Ele, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E o pecado encerrou o homem no estado miserável, porque agora o homem que tinha comunhão com Deus, ele perdeu a comunhão com Deus. O homem que desfrutava da intimidade, do relacionamento com Deus, agora o homem está longe de Deus, separado de Deus, com medo de Deus. O pecado afetou todos os aspectos da vida do homem. O pastor Hernandes Dias Lopes, eu tenho um comentário bíblico dele, ele diz que o pecado desfigurou a imagem de Deus no homem. Porque o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas o pecado, sabe o que é uma coisa? Quando ela fica desfigurada, o homem perdeu esse brilho de ter a presença, de estar na presença e ter a comunhão com o eterno. Mas o amor de Deus é tão grande, é por isso que esse pacto é um pacto de amor. Que naquele dia, a Bíblia diz que o homem tentou cobrir a sua nudez com vestes de uma árvore, de uma figueira, mas Deus foi lá e matou um animal e pegou a pele daquele animal e vestiu o homem, a mulher, cobrindo o homem com a sua nudez. E os melhores comentaristas vão dizer que naquele dia, Deus, com aquele ato de cobrir o homem com a pele de um animal, significa que um animal morreu, uma vítima inocente que não tinha nada a ver com o pecado do homem, vai morrer, vai ser derramado o sangue. Mas aquele sangue daquele animal já apontava para algo que Deus ia revelar mais adiante, porque o Deus que nós servimos é um Deus de revelação, e à medida que a revelação divina vai sendo construída, aleluia, nas Sagradas Escrituras, Deus vai dizer: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Quando Deus matou aquele animal, Deus estava dizendo para o homem: olha, você pecou, o seu estado é miserável, mas alguém vai derramar um sangue para mudar a sua sorte, para mudar a sua história. E aquele ato de Deus fez com que a redenção ela fosse figurada na morte daquele animal, mas não ficou só nisso. Nós temos um professor lá em Serra do Salito, chamado Geraldo Gonçalves, professor de escola dominical, um homem com um conhecimento bíblico muito grande, e ele disse uma vez para nós lá, e eu não me recordo disso, nunca me esqueci, que Deus, quando Deus age, quando Deus trabalha, Deus sempre age baseado em uma promessa. Todas as ações divinas são baseadas em uma promessa, como se ele está certo nessa colocação dele. Deus naquele dia, Deus não só trabalha dando a figura da redenção na morte daquele animal, mas Deus também vai fazer uma promessa. Para agir baseado naquela promessa, Deus vai virar para a mulher e vai dizer: e a semente da mulher vai pisar, e a semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. E ali começa a história da redenção. Ou seja, um plano que Deus já havia planejado desde a eternidade. Deus começa a colocar aquele plano em ação. E os anos vão passando. E Deus foi estabelecendo uma forma de culto para que pudesse ele se relacionar com o homem. Mas o escritor aos Hebreus, ele vai chegar no capítulo 10... e vai fazer uma referência à antiga aliança que Deus estabeleceu com Moisés lá no Sinai. E o escritor aos Hebreus vai dizer que aquela aliança, aquilo que acontecia, todos aqueles rituais, aquela liturgia, aquele culto que era oferecido lá no Antigo Testamento, lá no templo, lá no tabernáculo, não era a imagem real das coisas, mas eram a sombra dos bens futuros. E o que é uma sombra?
A sombra é a projeção da realidade. Ela projeta aquilo que é real. Infelizmente, os israelitas começaram a se apoiar naquele culto, começaram a se apoiar naquela liturgia, naquela forma de adoração, imaginando que aquilo seria suficiente para remover o pecado e tirar o pecado da humanidade, tirar o pecado da vida deles. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 3, diz que naqueles sacrifícios eles faziam recordação de pecados. Sabe por quê? Tinha os sacrifícios diários que eram realizados pelos sacerdotes, os levitas tinham seus trabalhos, mas Israel tinha um culto uma vez por ano. E naquele dia chamado o dia da expiação, o sumo sacerdote, o cordeiro, ele era sacrificado lá no pátio. E o sumo sacerdote, nesse dia especial, ele pegava o sangue. Porque o pecado, ele traz a ira de Deus. O pecado, o pastor Hernandes Dias Lopes diz que ele é a maior tragédia da humanidade. Tem muita gente que acha que a maior tragédia da humanidade é o coronavírus. Tem muita gente que acha que a maior tragédia da humanidade é os terremotos. Não. A maior tragédia da humanidade se chama pecado, porque o pecado condena o homem à morte eterna. O pecado coloca o homem no estado de separação eterna em relação a Deus. E como Deus está irado com o homem, porque o homem pecou, e todos pecaram, porque quando Adão pecou, toda a humanidade ainda estava nele, ele é o representante de toda a humanidade. E Deus vai tratar a humanidade com dois representantes, é Adão e Cristo. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Quem está em Adão está perdido, mas quem está em Cristo tem a segurança da vida eterna, e sabe que naquele dia, ele está seguro em Deus. E o sumo sacerdote pegava o sangue, e entrava e passava pelo pátio, e passava pelo lugar santo, e atrás do véu ele entrava. E lá estava a arca, e na tampa da arca o propiciatório, era ali que a presença de Deus se manifestava. Mas quando o sumo sacerdote ele entrava ali, ele não entrava sem sangue, pastor Mário Lúcio. E quando a ira de Deus vinha sobre o pecador, o sumo sacerdote apresentava o sangue, e o sangue absorvia a ira de Deus. E quando Deus aceitava aquela oferenda, aquele sacrifício, aquele sangue, aplacava a ira de Deus, aleluia, que o sumo sacerdote voltava. O sumo sacerdote, ele é uma figura importantíssima na vida daqueles que servem a Deus, porque enquanto o profeta é aquele que tem a mensagem de Deus para a igreja, ele é de Deus para o homem, ele recebe a mensagem de Deus e traz a mensagem de Deus para o homem. O sacerdote, tecnicamente eu posso dizer que ele é do homem para Deus, ele vai diante de Deus levando a causa do homem. E quando Deus aceita o sumo sacerdote, Deus aceita o homem que ele representa. Quando o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano e apresentava o sangue, e a ira de Deus vinha, aquele sangue absorvia a ira de Deus, e a ira de Deus era aplacada, e ele voltava lá fora, o povo respirava aliviado, dizendo: Deus aceitou o sumo sacerdote, então nós também fomos aceitos, porque ele foi nos representando. Mas só que quando passava um ano, o ano que vem, o dia da expiação chegava de novo, e tinha de fazer o ritual de novo. Parece que o perdão, a ira de Deus só era aplacada um ano, o perdão era só por um ano. E aqui o escritor aos Hebreus diz que nesses sacrifícios eles faziam recordação dos pecados. Tem algumas versões que diz que eles faziam comemoração dos pecados. Como o pecado não era tirado, o pecado continuava lá, o sangue aplacava a ira de Deus, mas o pecado ainda continuava lá, aquilo que provoca a ira de Deus ainda estava lá. A Bíblia nos diz aqui que eles reuniam de ano em ano para comemorar os pecados. O pecado fazia aniversário, irmãos. Todo ano, no ano seguinte, vamos lá comemorar o pecado de novo. No ano seguinte, vamos lá fazer comemoração pelos pecados. Mas a Bíblia diz
que um dia João Batista estava pregando no deserto. Um pregador diferente, que se fosse para os dias atuais, ele não passaria no crivo de quase igreja nenhuma. Porque a comida dele era diferente, a pregação dele era diferente, a forma que ele vestia era diferente, a forma com que ele falava era diferente. E João Batista está batizando, e ele batiza um, e levanta, e vem outro, e João Batista batiza o outro, e vem mais um, João Batista, e ele está fazendo a sua missão que Deus havia determinado. Mas de repente Jesus vem vindo para João Batista, e João Batista, que era um homem cheio do Espírito Santo, que não falava coisa com coisa, ele olhou para Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava algo tremendo, porque quando João Batista disse que ele era o Cordeiro, aquele sacrifício, aquele sangue que era oferecido lá naquele culto da antiguidade, era apenas a sombra, era a projeção da realidade. João Batista estava dizendo com aquelas palavras: o que vocês viveram até agora foi sombra, mas a realidade está chegando aí. Até agora vocês reuniram para comemorar os pecados, mas no meio de vocês está alguém que não vai simplesmente esconder o pecado debaixo do tapete. Ele vai morrer na cruz, ele vai dar o brado de está consumado, para tirar os pecados. Ele não cobre o pecado, mas tira o pecado do mundo. Aleluia, 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 aleluia. E quando o escritor aos Hebreus, ele escreve essa carta, ele está escrevendo num período de muita perseguição, que a igreja estava sendo perseguida. Os irmãos estavam sendo perseguidos. Ser crente nesse tempo era sinônimo de morte. Ser crente nesse tempo era sinônimo de perseguição, perca de família, perca de bens. E muitos irmãos estavam abandonando a fé. Muitos irmãos queriam voltar, deixar a prática cristã, a vida religiosa, a nova aliança, e voltar para a antiga aliança, deixar a vida cristã e voltar para o judaísmo. É aqui que a Escritura diz: não deixando de congregar, como é costume de alguns, por causa da perseguição. Muitos irmãos estavam até mesmo deixando de congregar. E o escritor escreve essa carta e vai revelar para eles, dizendo: olha, o que vocês têm é muito superior daquilo que vocês viviam lá na antiga aliança. E ele mostra nessa carta a superioridade de Cristo em relação a Moisés. E ele mostra nessa carta a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. E ele mostra nessa carta a superioridade do sangue de Jesus em relação ao sangue daqueles touros e bodes lá do Antigo Testamento, porque sangue de touro e bode não tira o pecado. O que tira o pecado é o sangue do Cordeiro de Deus, que foi imolado naquela cruz, dizendo: está feito, está consumado. E ele vai revelar e mostrar para esses irmãos: aquilo que vocês viviam era a sombra, mas agora o que vocês vivem na nova aliança é a realidade. E nós louvamos a Deus, irmãos, porque eu tenho certeza que todos aqui têm a mesma consciência que eu tenho. Se fosse para Deus escolher, tinha tantas pessoas mais interessantes, mais importantes para Deus escolher. Mas Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você para fazer parte desse pacto, para colocar você dentro dessa aliança com Ele. Aleluia. É motivo de nós glorificarmos, porque nós fomos alcançados pela graça. Paulo escreveu dizendo: e pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Deus olhou para você, você não podia não ter nada que merecesse ser salvo, mas Jesus Cristo uma vez ele disse: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Podia o mundo olhar para você e dizer: não, esse aí não está com nada, esse aí não serve para nada, mas você é um escolhido de Deus e você está dentro de um pacto, de uma aliança com Deus. Mas o que me alegra é saber que essa aliança, que esse pacto, nós estamos pactuados com Deus. Esse pacto, além de ser um pacto de amor, é um pacto de fé, porque se entra nele pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Tem que crer. Tem muitas pessoas que vai chegar no dia da morte ou no dia do arrebatamento e ele não creu. Jesus vai olhar para ele: não te conheço não. Os pregadores pregaram, os pastores ministraram a palavra e você não deu crédito. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E nós temos a alegria de sabermos que nós
alcançamos de Deus essa graça, aleluia, e a fé veio no nosso coração e nós estamos pactuados com Deus. E esse pacto não é só um pacto de amor, um pacto de fé, como é um pacto de fidelidade. Nós precisamos permanecer fiéis. Ser fiel até a morte é o que a Bíblia diz, que Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade precisa estar presente na vida do cristão. E quando nós celebramos, pastor Marulhúcio, a Santa Ceia, nós estamos dizendo para Deus: Deus, apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, apesar das minhas dificuldades, eu estou tentando ser fiel, eu estou aqui, eu permaneço aqui no pacto. Eu creio, ainda creio que o sangue de Jesus perdoa o pecado. Eu continuo crendo que o Senhor vai buscar a igreja. Eu estou aqui no pacto. Eu ainda creio. Mas para finalizar, e aqui eu vou concluindo a mensagem, porque o pastor ainda tem que celebrar a Santa Ceia. Esse pacto é um pacto de esperança. E qual é a esperança da igreja, irmão? A esperança é que nós não esperamos em Cristo somente nessa vida. O mundo vive aí e os olhos do mundo, o pensamento das pessoas estão voltados só para as coisas da terra, só para as coisas terrenas. Mas nós que servimos a Deus, Paulo escreveu a carta aos Coríntios no capítulo 15, falando da ressurreição, porque surgiu no meio da igreja lá um grupo de pessoas que estavam dizendo que não existia ressurreição. Ah, esse negócio de ressurreição não existe não, isso está errado. Aí Paulo, que era um homem que doutrinava a igreja, que corrigia a igreja, que ensinava a igreja, ele vai escrever para a igreja dizendo: olha, se a ressurreição não existir, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e é vã a nossa pregação, e é vã a vossa fé. Paulo vai escrever a essa igreja e relembrar elas que Cristo ressuscitou sim, que aquela narrativa dos evangelhos é uma narrativa histórica. No terceiro dia, no domingo de manhã cedo, as mulheres estão indo para o sepulcro para ungir o corpo de Jesus. E elas encontrarem um varão, 2 varões estavam lá e diz para elas: porque vocês estão buscando vivente entre os mortos, ele não está mais aqui não, ele já ressuscitou. Vocês estão buscando vivente no lugar errado, ele não está mais aqui não, ele já ressuscitou, aquilo é histórico. Jesus ressuscitou. E apareceu aos apóstolos, e apareceu aos discípulos, e apareceu no caminho de Emaús, e no dia da ascensão os discípulos viram ele ascendendo ao céu e dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador, que vai estar convosco para sempre. E a maior prova que ele ressuscitou é que o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo está na igreja. Se o Espírito Santo não estivesse na igreja, a igreja já tinha acabado, mas o Espírito Santo continua na igreja. E como ele ressuscitou, Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, ele vai explicar: é porque Cristo é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar, mas cada um pela sua ordem. Porque a morte veio, no versículo 21, ele diz: a morte veio por um homem, e também por um homem virá a ressurreição dos mortos. Porque como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. E no verso 23 ele diz: cada um porém na sua própria ordem, Cristo a primícia, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Participar desse pacto é celebrar um pacto de esperança. E sabermos que naquele dia, ao soar da última trombeta, ao soar da trombeta de Deus, a Bíblia diz que de modo nenhum nós precederemos os que dormem. Aleluia, a palavra de Deus diz que os que dormem em Cristo, os nossos irmãos que nós amamos, os nossos parentes que aceitaram a Jesus e que nós temos saudade deles, ao soar da trombeta de Deus, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles vão ressuscitar assim como Jesus ressuscitou. E nós, os que estivermos vivos, a Bíblia diz que nós seremos transformados.
Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E essa transformação será algo tão glorioso, e nós aguardamos isso, nós esperamos isso. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele diz que esse corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Quem está aguardando essa transformação ainda? E quando ele continua dizendo, e quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando esse corpo mortal se revestir da imortalidade, é aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então vai se cumprir a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Com o pecado entrou no mundo, a sentença divina teve que se cumprir, a morte entrou no mundo, e de lá para cá todos estão morrendo, mas naquele grandioso dia, essa é a esperança da igreja, nós estamos celebrando um pacto de esperança, ao soar da trombeta, os mortos, a morte vai ser vencida, aleluia, os servos do Senhor vão ressuscitar, e nós que estivermos vivos, o corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, o mortal vai se revestir da imortalidade, e nós seremos arrebatados, aleluia, transformados, para encontrar com o Senhor nos ares, e a Bíblia diz que para sempre nós estaremos com o Senhor. É por isso que o mundo não entende a igreja. Paulo diz em Colossenses, no capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive à direita de Deus. É por isso que nós estamos aqui, porque nós não estamos buscando só as coisas da terra, nós estamos buscando coisa do alto, porque nós somos de lá, nós temos dupla cidadania, estamos na terra, mas não somos da terra, nós temos uma esperança de uma herança incorruptível, inacessível, guardada nos céus para nós. E Paulo continua dizendo, Colossenses capítulo 3, verso 2, e pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são da terra, porque morrestes, nós já morremos para o mundo, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Aqui está a razão do mundo não entender a igreja, irmão, porque nós temos uma vida que foi dada por Deus. A Bíblia diz que Ele se manifestou para dar vida eterna. Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Os judeus ficavam, mas Moisés deu maná no deserto. Jesus foi lá e falou para eles, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão da vida que desceu do céu e dá vida ao mundo. E essa vida que nós recebemos, o mundo não compreende, o mundo não entende. Por que crente vive dessa maneira? Por que vai para o culto? Por que celebra ser? Por que faz isso? Por que quer cumprir a Bíblia? Por que quer viver santo? Aí ele diz, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida nele, essa vida está escondida nele. Quando Jesus ressuscitou, o mundo não viu Jesus mais não, quem viu foi os discípulos. Ele falou, o mundo não me verá mais, o mundo não viu não, quem viu foram os discípulos, os servos de Deus. Agora Paulo resume, aqui eu concluo a palavra e devolvo para o pastor Marlos Lúcio, no capítulo 3, versículo 4, ele diz, mas quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele em glória. Sabe o que significa isso? Essa vida que eu e você tem, que está escondida com Cristo em Deus, que o mundo olha para nós e não consegue enxergar essa vida. Quando Ele se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele. Deus vai fazer com que essa vida que você tem seja manifesta com Cristo em glória. Aí o mundo vai entender porque você dá glória a Deus. Aí o mundo vai entender porque você celebra a ceia. Aí o mundo vai entender porque você foi fiel até a morte. Aí o mundo vai compreender o motivo da tua santidade e fidelidade ao Senhor. É porque você tinha algo que estava escondido com Cristo em Deus, e naquele dia vai ser um dia glorioso para muitos, mas infelizmente de tristeza para muitos. Por que eu não aceitei? Por que eu não entrei no pacto? Por que eu não entrei na aliança? Por que eu não fiz parte desse pacto? Mas nós louvamos a Deus,
porque pela bondade e misericórdia de Deus, nós estamos aqui em aliança com Deus. A nova aliança estabelecida em Cristo. E a nossa vida que está escondida nele. Essa é a esperança que nós temos ao celebrar esse pacto. Que assim como ele é, nós o veremos. Amém? Que Deus abençoe. Volta ao pastor, em nome de Jesus. Aleluia, amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, irmãos. De vez em quando a gente angustia muito a alma por ver que pessoas não têm dado crédito à palavra de Deus. Irmãos, isso nos angustia muito. Algo tão glorioso, irmãos, que foi explanado aqui nessa noite, irmão, que é o céu. É o céu.